o caso da dona Gertrudes, para que você fique aí ambientado sobre o que efetivamente será buscado a partir desse caso que se apresentou para vocês. Eu vou te dar aqui todas as ferramentas que você vai precisar para atuar em demandas semelhantes a essa. Perfeito? Não sei se eu disse ainda, mas nós estamos, né, nesse momento, mudando aqui testando, né? E depois eu quero até que vocês me digam, inclusive lá na comunidade, qual o melhor método, o que é que vocês acham, né, de nós utilizarmos assim dentro desse outro formato. Hoje nós vamos apresentar aqui alguns slides, alguns modelos de documentos, algumas informações também, né, para a gente desenvolver aquele nosso lance da leitura legislativa, que a gente vai direto na fonte, na própria lei e tudo mais, verifica o que tem lá. E hoje, né, de maneira mais intensa, nós vamos utilizar aqui alguns slides. A gente vai fazer aqui dessa forma um pouco diferente. Depois vocês vão me dizendo aí, né, aqui ou até mesmo lá na nossa comunidade, nosso grupo do Telegram, onde estamos entre membros, o que é que vocês acham, o que é que vocês acharam, se é melhor construir aquele nosso PDF, se é melhor fazer aqui, no caso dos slides. Então, vamos fazendo esse teste aí hoje, e a gente vai conversando sobre isso após essa nossa aula. Beleza? Vamos aqui entrar efetivamente no nosso conteúdo. Qual é o caso aí da dona Gertrudes? Olha o seguinte, vou até focar aqui para que você me veja melhor. A situação que se apresentou para você foi a seguinte: a dona Gertrudes é uma senhora que ela já tem mais de 60 anos, ela é aposentada pelo regime de previdência própria, ela trabalhou por muitos anos em um determinado município, como uma servidora pública desse município, e ela se aposentou, e nesse meio tempo, né, ou seja, na data de início da sua aposentadoria, pouco antes, na verdade, da data em que ela se aposentou, ela foi acometida por uma doença grave. Ela descobriu um negócio chamado neoplasia maligna, né, conhecida aqui entre nós como um câncer, tratou isso tudo, conseguiu, né, se restabelecer, até o momento, inclusive, né, a própria doença ela não se manifestou mais. E aí a dona Gertrudes ela ficou sabendo, certo, por intermédio aí de um consultor tributário, que também atua com perícia, que os valores, a partir do momento em que ela foi diagnosticada com essa neoplasia maligna, os valores decorrentes de imposto de renda, eles deveriam ser tratados como isentos. E aí ela, sabendo disso, ela já se movimentou, né? Porque ela vinha recebendo os seus vencimentos, ela vinha recebendo aí o seu salário mensalmente na condição de aposentada, com uma retenção correspondente a esse valor, né, de imposto de renda, e ela já foi buscar meios de pedir para que o próprio órgão que executa a retenção, no caso o município, esse município ele não realizasse mais esse processo de retenção, porque ela, em função da sua neoplasia grave, em função dessa doença grave, ela teria sim essa isenção, que inclusive existe uma garantia legal. E aí é o seguinte, olha, chegou para você um caso como esse, e primeiro a própria dona Gertrudes, ela buscou, olha só, ela buscou solucionar essa questão no âmbito administrativo. Ela abriu um requerimento, ela enviou, protocolou esse requerimento administrativamente no próprio município, na área responsável aí pela questão do relacionamento com o pessoal e tudo mais, né, a parte lá, o setor pessoal do próprio município, e ela teve esse seu pedido de isenção, que ia causar como consequência o não, né, débito, a não retenção do valor correspondente ao próprio imposto de renda na ocasião que ela recebesse o salário. Como ela teve essa solicitação negada, ela buscou um acolhimento judicial, ou seja, ela entrou com ação judicial
solicitando, assim, um ato ou uma medida de restituição na forma daquilo que nós conhecemos por repetição de indébito. Perfeito? Então, se apresentou esse cenário, foi realmente constatada. Olha só, aí que entra o grande lance da atuação pericial, que vai fazer muito sentido para mim e para você que está aqui nos assistindo agora. Nesse momento em que ela se movimentou judicialmente, houve o trâmite processual, foi reconhecido o direito à isenção, e como ela vinha sofrendo indevidamente essa retenção do tributo, como ela vinha, então, pagando indevidamente o imposto de renda, ela tem o direito de solicitar a restituição dos valores que foram retidos, os valores que ela, de certa maneira, pagou, porque onerosamente falando, né, ela arcou com aquilo que não deveria. Saiu então essa sentença, houve a concessão houve a decisão em favor aí da dona Gertrudes, e ela, juntamente com o advogado que atuou no caso, precisou de um profissional, um perito, certo? Alguém especializado nessa área, que certamente é o perito tributarista, certo? Que pode ter a formação aí como administrador, contador, economista, até mesmo aí um outro profissional que seja bacharel em direito, que tem conhecimento técnico especializado nessa área, para que fosse levantado os valores correspondentes ao que ela tem a receber na forma da restituição. E isso envolve a análise técnica do caso, considerando aquilo que ela sofreu de retenção, juntamente com as atualizações que são devidas em função do que nós vamos ver aqui da jurisprudência já pacificada e de súmulas do próprio STJ, a correção monetária, a taxa Selic, que, juntando isso tudo, vai dar aí como resultado o valor que ela deverá receber aí do próprio órgão federal. Nesse caso, quem vai ter que pagar ela, né, o próprio órgão que executava aí na verdade, no caso do tributo federal com o imposto de renda, ela vai buscar esse direito aí do órgão que mantinha essa regulamentação da previdência na qual ela estava aí sendo inclusa, né, que ela é inclusa. Caso o próprio município ele vai precisar se manifestar por ter sido fiel depositário, por ter executado essa retenção. Tudo bem, então esse é o caso da dona Gertrudes. Ela se aposentou ao passo que de forma paralela, ou até mesmo antes dessa aposentadoria, ela sofreu uma neoplasia grave, teve uma retenção indevida a título do imposto de renda, e aí agora está exigindo, né, com direito, inclusive tem o direito, de pedir de volta aquilo que ela pagou indevidamente na forma do que foi retido. De forma geral, esse é o caso. Tudo bem? Compreendido? E aí é o seguinte, né? Surge a questão. Onde entra, então, a perícia tributária nesse caso? Olha, o que é que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de um pagamento que ocorreu indevidamente. Como esse pagamento ocorreu indevidamente, eu tenho pelo menos dois caminhos que eu posso seguir. Perfeito? Considere agora, é importante que você foque muito bem no que eu vou te dizer nesse momento, considere agora que houve esse procedimento administrativo de solicitação da isenção do imposto de renda, e nesse procedimento administrativo houve um acolhimento, ou seja, houve um deferimento. O próprio município, que é o órgão responsável pela retenção, nesse caso aqui que nós estamos apresentando, que poderia ser o Estado, poderia ser até mesmo um órgão federal, enfim. Nessa situação específica, ela, como era um servidor do município, é o município, por ocasião do pagamento aí do seu salário, da sua pensão, da sua aposentadoria, que efetua a retenção desse valor a título de imposto de renda e manda, né, para a própria Receita Federal, manda para a esfera federal após essa execução da retenção, considerando que ela tem essa responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária pelo quê? Por executar esse processo de retenção. Então, como tenho dito para você, você tem, no mínimo, duas situações. Como
Nesse primeiro caso, ela teve um deferimento do pedido no âmbito administrativo, você então vai se movimentar também administrativamente, caso ela tenha, olha, caso a decisão ela tenha acontecido, ela tenha ocorrido no decorrer do ano calendário, e ela já tiver, por exemplo, né, estamos em 2021, a decisão aconteceu agora, no mês de setembro, no âmbito administrativo, houve um deferimento do pedido de reconhecimento da isenção. Esse reconhecimento da isenção, considerando que a data da moléstia grave aconteceu em janeiro de 2020 e que já houve a entrega da declaração de ajuste anual, ano base 2020, que é o que nós fizemos, esse ano, inclusive, houve uma prorrogação, né? O que é que pode acontecer, qual é o caminho que deverá ser seguido, considerando que, nesse caso, houve uma medida administrativa favorável a requerente, favorável a contribuinte? Eu posso retificar, olha só, retificar a declaração de imposto de renda, informando que o valor que foi retido, ele deve ser considerado isento. E nessa informação da isenção, eu colocar todos os dados correspondentes ao processo administrativo que foi movimentado. Ao informar todo esse processo administrativo, todos esses dados, eu vou realizar a retificação da declaração. Certamente existirá um problema de malha, ou seja, pode existir uma pendência que vai ser sanada quando eu pegar o documento que comprova esse deferimento e anexar esse documento que comprova o deferimento lá no âmbito da própria Receita Federal para que ela analise, pois uma vez eu retificando e informando aquele valor como isento, informando aquele valor como restituível, eu vou então receber essa parcela de restituição diretamente em conta. Na verdade, a própria contribuinte ela vai receber esse valor diretamente em sua conta, quando houver aí o processamento, né, quando houver a verificação e o consequente processamento dessa declaração e de toda a documentação que for utilizada para comprovar que ela efetivamente tem direito a receber esse valor de volta. Eu estou me referindo, nesse momento, a um processo administrativo que obteve êxito, que já houve a transmissão da declaração de ajuste anual, declaração de imposto de renda, onde eu informei que existia aquela retenção, e agora eu vou retificar essa declaração, considerando que esse valor que foi recebido e que teve sobre ele uma retenção, esse valor era isento. Então, em função dessa retenção ter ocorrido, e quando eu comparo essa retenção que ocorreu com o valor que não deveria sofrer essa retenção em função da própria isenção, eu vou ter aí um valor restituível que vai cair diretamente na conta corrente após ser apreciado todo esse processo, né, todos esses dados. Perfeito, pessoal? Compreendida essa primeira fase, compreendida essa primeira situação, e para atuar com isso, nada melhor do que ser um profissional especializado. Naturalmente, você vai ser demandado para verificar a exatidão do próprio valor a ser restituído, para informar, inclusive, a própria Receita Federal, utilizando um parecer técnico de natureza tributária correspondente ao próprio caso, para que não existam dúvidas quanto à veracidade da informação. Então, nesse primeiro ponto, no âmbito administrativo, cabe naturalmente, a perícia tributária. Mas o que é que aconteceu nesse que nós estamos tratando, que circulou para o âmbito judicial e que houve uma decisão judicial favorável? Observe que o rito administrativo, a solução, ela foi aplicada junto ao município. A solução no sentido de pedir ao município, mas o município negou. O que é que aconteceu com a dona Gertrudes? Ela solicitou a isenção diretamente ao município, comprovou que sofreu essa moléstia grave através de um laudo pericial médico,
olha só, ainda tem outro tipo de perícia também envolvida, a própria perícia médica. Ela pegou um laudo pericial médico de um perito médico oficial, informando que ela teve realmente o caso da moléstia grave, do câncer, apesar de estar controlada e com nenhum sinal, ou melhor, sem nenhum sinal, né, de retorno. Ela pegou todo esse documento, toda essa documentação, protocolou solicitando administrativamente, e mais de uma vez, inclusive, ela buscou, através de 2 requerimentos, essa isenção no âmbito do próprio município, de maneira administrativa, como eu disse. Foi negado. Olha, se foi negado, tem um direito garantido por lei, nós vamos verificar, inclusive, isso em sequência. Ela foi para o âmbito judicial, e no âmbito judicial, a solicitação que ela fez foi acolhida, houve um trânsito em julgado, foi reconhecido o direito da dona Gertrudes, e agora, ao ser reconhecido o direito, ela tem, então, a condição de restituir o valor que foi pago, que foi retido indevidamente, desde a época em que foi constatada a própria neoplasia grave, a própria doença, e aí cabe ao perito realizar esse levantamento de valores de atualização monetária, constituir o seu parecer e entregar ao advogado da parte para que ele faça o trâmite necessário, para que ele acoste ao processo e assim providencie a liquidação da sentença. Perfeito? Então nós temos 2 caminhos. Citei para você o que é que você vai fazer no âmbito administrativo e citei para você qual é o seu papel enquanto perito tributarista no âmbito judicial, né, na condição aí de perito extrajudicial, realizando a assistência técnica pericial da parte. Perfeito? E veja bem, né, qual é o ponto, quais são os pontos que a gente pode extrair desse caso. Lembrando, pessoal, que essa aula ela será dividida em 2, tá? Nós estamos fazendo aqui o processo de abertura das relações entre o próprio perito e a parte demandante, ou o contratante, onde nós vamos ver aqui toda essa estruturação, nós estamos analisando o caso, na sequência nós vamos mandar para a pessoa que está interessada na solução a nossa proposta, inclusive eu vou até disponibilizar para você aqui, né, caso a parte de procura ela não tenha um modelo de requerimento para pleitear essa isenção, eu também vou disponibilizar um modelo de requerimento para você. A parte lhe procurou para que você fizesse esse procedimento de análise dos valores que devem ser restituídos a título de imposto de renda, e você vai precisar enviar uma proposta de honorários. E aqui eu tenho, e vou disponibilizar para os nossos membros da comunidade, uma proposta de honorários, onde dentro da própria proposta de honorários tem uma sugestão de valores e tudo mais, né? Por óbvio, é um modelo onde naturalmente você vai aplicar aí a sua realidade. Então, aguarda que nós também vamos ter isso aqui. E ao analisar todo o contexto, toda a estrutura, uma vez sendo acolhida, sendo aceita a nossa proposta de honorários, nós vamos seguir para a execução do serviço. O próprio contrato, que nós também vamos disponibilizar esse contrato em momento posterior, na parte 2 dessa aula, nós vamos apresentar e disponibilizar aí o contrato de prestação de serviço de natureza técnico-pericial. Por que tem que ter proposta? Por que tem que ter honorário? Ou melhor, por que tem que ter contrato? Proposta de honorários e contrato. Como vocês bem sabem, apesar de nós estarmos aqui realizando um trabalho técnico, esse trabalho técnico ele também é acobertado por uma legislação. E, nesse caso, é uma legislação de consumo, porque se trata de uma prestação de serviço a outrem. Eu estou prestando um serviço para uma outra pessoa, e nessa prestação de serviço para outra pessoa, dentro desse formato que se estabelece, é exigido que, antes de qualquer manifestação de entrega do serviço ou de contratação, exista uma proposta, um orçamento. Então, por isso que nós não devemos apenas apalavrar, ou seja, deixar só no campo aqui da verbalização aquilo que foi estabelecido de valores. Eu vou pegar minha proposta, vou enviar a parte para que ela tenha a concordância daquilo que foi estabelecido de valores, execute, inclusive,
o pagamento correspondente aí de forma parcial, e assim eu consiga avançar com o caso, e isso de avançar com o caso é que nós vamos apresentar na nossa segunda aula, onde nesse avanço, além do contrato, nós vamos aqui operacionalizar o cálculo. Nós vamos abrir em Excel, vamos mostrar como vai funcionar tudo isso dentro do aspecto quantitativo daquilo que deve ser levantado com atualização monetária e tudo mais. Então, vão ser essas duas divisões e junto com esse aspecto quantitativo irá o nosso parecer técnico. Assim como eu tenho dito de forma frequente, né? O parecer técnico, ele não é apenas não deve ser, na verdade, apenas um modelinho que você pega em qualquer lugar e coloca aqui algumas informações adicionais sobre ele. Você deve realmente conhecer do caso. E assim como o nosso propósito é fazer com que você se torne um especializado no assunto, nós vamos tratar de todos os elementos para que você saiba efetivamente o que é que vai compor o seu laudo, o seu parecer técnico, quando nós estivermos construindo ele aqui em conjunto. Perfeito? Então, essa será as fases, essas serão as fases, essa será a forma que nós vamos estar tratando aqui. Então, aí você já entende onde se aplica a perícia tributária, o que você vai fazer, e eu vou te dar todas as ferramentas para que você não só saiba a fonte legislativa para resolver o caso, como também você vai saber como operacionalizar quantitativamente, como é que faz a conta para que você chegue ao valor que essa contribuinte ela deve receber na forma da restituição. Perfeito? Avançando aqui para o nosso caso, olha só. O que é que a gente consegue extrair dessa situação aí da dona Gertrudes? Ela tem idade superior a 60 anos. Isso aqui já entra, né? Quem opera o direito, tiver algum advogado aqui entre nós, ele vai saber o que é que significa. Isso significa em uma solicitação de celeridade processual, como eu já citei aqui, ou como estou citando, né? No próprio Código de Processo Civil, lá no artigo 1048, ela tem mais de 60 anos, então, naturalmente, nós vamos ver que existe, sim, uma possibilidade do processo ele ser tratado de forma diferente ou diferenciada para que a movimentação ela seja mais célere, perfeito? Uma espécie de uma dica adicional, né, de um lembrete que a gente já destaca aí analisando o caso como um todo. Se trata de uma situação envolvendo uma doença grave, decorrente de uma neoplasia maligna. Isso significa que eu preciso realmente buscar a base legal que possa nos dar a segurança de que aquele tipo de doença realmente traz uma isenção de natureza fiscal e tributária. E aí eu já apontei aqui que essa doença, no caso o próprio câncer, a neoplasia maligna, está elencada na própria Lei 7.703 de 88, e isso faz com que o contribuinte, a pessoa, ela tenha sim a condição plena de solicitar a isenção desse imposto de renda, uma vez se ela estiver sofrendo a retenção do tributo, ela vai entrar com um procedimento utilizando como base a própria lei, a própria norma, para que a pessoa jurídica que executa essa retenção, ela deixe de fazer. Perfeito? Isenção do tributo. Nós vamos, inclusive, entender o que é essa isenção do tributo. Essa isenção ela é plena, ela é irrevogável, ela é condicionada. O próprio CTN traz esse conceito no seu artigo 176. E aí sei que a própria dona Gertrude passou por todas essas turbulências, ela passou por isso tudo e ela pagou o que não deveria. O que ela pagou como deveria, como que não deveria ter pago, se encaixa como repetição do indébito. O que é essa repetição do indébito? Na prática, eu pedi de volta aquilo que eu paguei. Existe repetição simples, que eu recebo o valor que eu paguei indevidamente com a correção, né, pela Selic. Existe uma repetição em dobro que se aplica em alguns casos, em algumas situações de relação de consumo. Nesse caso aqui, de natureza tributária, é uma repetição de débito de natureza tributária. Vai caber uma repetição simples com a correção monetária, que essa correção monetária, ela inclusive é exigida por força legal, existe súmula do próprio STJ trazendo
essa informação, de nós vamos visitar essas súmulas e eu vou disponibilizá-las aí para vocês também. E eu identifiquei tudo isso como sendo os elementos essenciais para que a gente, então, estruturasse o próprio trabalho. Olha, eu sei que ela tem uma doença grave, eu sei que ela já está aposentada, eu sei que essa doença me dá a condição de pleitear isenção, eu sei que esse conceito de isenção, ele é decorrente do próprio requerimento e de tudo que foi constatado, né, mediante o laudo médico, e se houve uma retenção indevida, um pagamento indevido, eu vou ter que buscar de volta a repetição do indébito aplicado ao imposto de renda pessoa física. Mas a ideia compondo, ou melhor, analisando essa situação como um todo, eu sei que nesse artigo 1048 do Código de Processo Civil, olha só, eu sei que ele dá uma celeridade processual, mas quando eu também identifico que há uma isenção aplicável ou aplicada a essa senhora, eu sei que essa isenção ela também possui uma definição, uma pré-definição que vem da própria norma. Existe uma lei garantindo, inclusive, para a pessoa que é aposentada, independente dessa aposentadoria ser pelo regime geral de previdência ou pelo regime próprio, eu sei que existe uma isenção que ela é parcial, aplicada no caso do imposto de renda. É uma parcela isenta sobre o rendimento, como eu posso ver aqui no inciso 6º, certo? Que não é da própria lei, não é do Código de Processo Civil, mas nesse caso, nós estamos aqui falando, não do Código de Processo Civil, como eu disse, mas isso está lá na Lei 7.713, perfeito? Isso está lá na Lei 7.713 e também está na própria Instrução Normativa 1.500 de 2014, certo? Se você não faz parte da nossa comunidade, você pode ir anotando aí essas normas para que você verifique depois. Para quem faz parte, eu vou disponibilizar todo esse material e essas normas para vocês, para que fique mais fácil a análise em momento posterior. E é o seguinte, olha, está lá no inciso 6º. Veja só, está lá no inciso número 6. O que é que traz o inciso número 6? A quantia, olha aqui, a quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou qualquer pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que um contribuinte completar 65 anos de idade, nós vamos ter uma parcela de isenção no valor, sobre o valor de R$ 1.903,98. E aí não se assuste quando você vê aí R$ 1.903,98 por mês, a partir do mês de abril do ano de 2015, é porque essa tabela, né, de parcela isenta, ela não foi atualizada, ela permanece aí nesse quantitativo. Entende? Permanece aí a parcela isenta sobre o valor de R$ 1.903,98 desde 2015. O que é que isso significa? Olha só, o que é que isso reflete? A pessoa se aposentou, certo? Ela, em função da sua aposentadoria, recebe um rendimento que é pago pelo regime geral ou pelo regime próprio de previdência. Sobre essa parcela, sobre esse valor da aposentadoria, existe um valor que corresponde ao próprio rendimento que sempre será isento, certo? As pessoas que recebem no ano menos do que 28 mil e alguma coisa, as pessoas são isentas aí de imposto de renda, mas no caso da aposentadoria é um tratamento específico, como você pode observar aí, no próprio destaque da norma. Aquilo que eu recebi que está dentro do limite 1.903, como está aí, ó, destacado, R$ 1.903,98, isso aí é a parcela isenta. É tanto que quando você tira aquele informe de rendimentos da própria agência de previdência, você vê que no
formulário, naquele informe de rendimentos, você tem lá o valor tributável e você tem um destaque, um grifo, você tem lá uma rubrica que informa a parcela isenta da aposentadoria. E aí, quando você realiza a prestação de contas com o leão, né, você faz a declaração de imposto de renda, você vai informar tanto a parte que é tributável quanto a parte que corresponde a essa parcela isenta. Perfeito? Então, é importante a gente relembrar disso também, né? Nós falamos das situações em que é uma isenção em função da moléstia grave, mas eu tenho aqui uma isenção parcial que se dá para a situação em que ocorre uma aposentadoria, onde essa aposentadoria ela está diretamente ligada à pessoa que tem idade igual ou superior a 65 anos de idade. Muito bem, então esse é o primeiro ponto aí que cabe o nosso destaque. Em paralelo, nós temos a seguinte situação também, olha só. Doença grave, neoplasia maligna, está lá na Lei 7.713 de 88. E aí eu vou trazer para vocês essa própria norma para que a gente verifique o que é que tem nela e o que é que a gente pode extrair de informação essencial, útil, para levar aqui para o nosso parecer técnico. Olha só, vou abrir para você aqui a Lei 7.713 de 88. 7.713 de 88. Olha só, o que é que significa? E o que é que, sobre o que dispõe essa lei? Está aqui ela para vocês, vai estar lá disponível também na comunidade. É o seguinte, olha, ela altera a legislação do imposto de renda e de outras providências, e aqui em seu artigo 1º, a lei 7.713 diz o seguinte, olha, os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de janeiro de 1989 por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por essa lei. Muito bem, eu já estou percebendo aí que existem algumas situações que implicam nos rendimentos que são recebidos. Para você que ainda não se atentou e não conseguiu se familiarizar com essa questão relativa à incidência do imposto de renda, antes até mesmo da gente entrar efetivamente na questão da isenção, o imposto de renda ele incide sobre as situações em que é identificada o aumento, o acréscimo patrimonial de alguém, certo? E isso, né, de maneira, estou dizendo aqui de forma simplória, né, para que fique o mais didático possível, certo? No nosso entender, é o seguinte: se uma pessoa ela recebe dinheiro, não importa inicialmente de onde ela recebeu. Olha só como é esse cenário. Não importa inicialmente onde ela recebeu. Se ela teve aí alguém, por exemplo, amanheceu hoje, eu vou fazer aqui um sorteio e eu vou digitar aqui algum CPF válido, vou fazer um Pix de 50 mil reais para essa pessoa, que vai ser sorteada aqui com esse Pix, eu vou colocar um CPF aleatoriamente. Olha só que bacana, né? Já pensou? A pessoa acordou de manhã e quer premiar alguém, né? Quer fazer alguém feliz. E abriu aí o aplicativo do banco, colocou lá um CPF aleatório e mandou 50 mil reais para a pessoa. Como é que será esses 50 mil reais? Ele vai ser caracterizado como doação inicialmente? Ah, mas para ser doação tem que existir a característica dessa modificação ou mudança aí de propriedade ou de patrimônio, existindo uma identificação de ambas as partes. É uma exigência aí da própria legislação estadual que regulamenta, no caso, o ITCMD, né, Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação. Mas nesse caso, que a pessoa mandou para outra, olha, inicialmente o que vai estar valendo aí, o que poderá ser exigido, é o imposto de renda, em função do valor que foi recebido, em função do valor que foi identificado, que naturalmente é um rendimento, certo? Como assim um rendimento? Ele rendeu decorrente de quê, né? Ele pode ser considerado um rendimento de que tipo? Foi um depósito, mesmo que não identificado, que foi recebido, que pode aí ser interpretado pelo fisco de uma forma que aplique sobre esse valor uma tributação a título de imposto de renda.
então você teve um acréscimo patrimonial, e esse acréscimo patrimonial ele vai ter que sofrer pela ótica do fisco, não estamos entrando aqui no mérito de concordar ou não, mas esse acréscimo patrimonial ele vai ser tributado. Perfeito? E aí existem, por óbvio, uma série de regulamentações, de legislações que vão assegurar que o fisco ele tem a legitimidade para executar essa cobrança. Assim como existem normas que vão assegurar que, apesar de existir esse rendimento, apesar de existir essa transmissão de propriedade decorrente de alguma coisa, como no caso que nós estamos tratando, decorrente de uma aposentadoria que foi por tempo, por período trabalhado, em função aí do direito realmente adquirido em face de uma série de circunstâncias, eu tenho um valor que é recebido de uma pessoa jurídica, de alguém, e esse valor que é recebido, ele sim é tributável, só que ele não será tributado. Ele é tributável em função dele entrar na hipótese de incidência e, consequentemente, como o pagamento aconteceu, eu tenho aí o fato gerador, né, a materialização daquilo que estava previsto na lei, que é a hipótese de incidir o tributo. Toda vez que você, meu amigo, ouvir falar em hipótese de incidência, você precisa lembrar que essas hipóteses são situações abstratas que o legislador prevê que pode vir a acontecer. Por isso que o nome é hipótese da incidência. Quando essa situação hipotética ela se materializa, ela acontece no mundo real, aí nós vamos ter o fato gerador. E aí, né, ao remontar essa questão da tributação aí básica, relativamente, para que você compreenda, inclusive leve isso para outros tributos, outras situações que existem no mundo real, no panorama de natureza tributária, o casamento da hipótese de incidência mais o fato gerador, ou seja, aquela situação abstrata prevista na lei, juntamente com a realização, com o acontecimento dessa situação hipotética, ou seja, o negócio aconteceu de fato, nós vamos ter o nascimento aí da obrigação tributária. E isso da obrigação tributária é aquilo que nós podemos fazer ou entregar alguma coisa. Aí eu tenho as obrigações de declarar alguma informação, como é o caso da declaração de imposto de renda, eu estou declarando que recebi esse valor, e essa declaração de imposto de renda é uma obrigação acessória, que eu estou fazendo ou deixando de fazer alguma coisa por força da lei, e eu tenho a obrigação principal, que é quando eu vou ter que desembolsar algum recurso, algum valor, algum dinheiro, para que eu pague efetivamente pelo que eu recebi, e esse pagamento é que será o tributo devido e, uma vez recolhido, ele então será o tributo tratado como devidamente pago, né, naturalmente. Perfeito? E aqui eu tenho uma situação de uma isenção. Por que eu disse isso tudo? Para você entender o lance da isenção e por que se aplica esse caso. A isenção nada mais é do que existir ou a existência de uma hipótese de incidência mais o fato gerador, que inicialmente nasceria a obrigação tributária, só que o legislador diz o seguinte: olha, cidadão, é assim. Nesse caso específico, eu vou abrir mão de te cobrar. Eu tenho o recebimento de um valor, esse recebimento do valor, ele realmente é caracterizado como tributável, mas não vai ser tributado. E por que ele não vai ser tributado? Porque eu tenho uma lei, assim como é o caso da Lei 7.713, essa que nós vamos ver agora, que ela assegura o seguinte: olha, a pessoa física que tem neoplasia grave, que tem doença, dentro desse rol de doenças, de situações que estão aqui destacadas nessa própria lei, o valor que ela recebe de rendimento ele não será tributado a título de imposto de renda. Qual o propósito dessa isenção? Qual o propósito da isenção do imposto de renda sobre os rendimentos aplicáveis ou da pessoa que tem doença grave? Qual o propósito de existência dessa isenção? Para que você também entenda o fundamento de maneira ampla, como você tem ali uma luta estabelecida, realmente existem vários desgastes, principalmente de natureza financeira, para que você possa custear o seu tratamento.
o propósito da inexistência ou da aplicação dessa isenção, da inexistência da tributação e consequente, ou por consequência da aplicação da isenção, é que sobre, que você tenha mais recursos, sobre mais dinheiro, para que você possa utilizar no tratamento. Perfeito? Então, para a pessoa que dispõe dessa situação, né, que está nessa situação, o propósito de ter sido instituída essa isenção é para que sobre mais dinheiro e assim você possa seguir seu tratamento. E aí o seguinte, nesse meio tempo nós temos que existirá aqui as situações correspondentes à própria aplicabilidade do tributo, e aqui eu tenho uma situação da isenção. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos que são percebidos por pessoa física. Aí tem aqui a alimentação diárias, a indenização e tudo mais, e etc. Temos as pensões e proventos concedidos de acordo com esse decreto-lei. E aqui eu tenho, olha só, no inciso 14, os tipos de doença que irão dar a condição para que o requerente ele possa pleitear essa isenção. E aqui eu tenho os tipos de doença e como é que vai funcionar o processo de aplicação da isenção. Olha só, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviços percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Aí tem tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, que é o caso da dona Gertrudes, cegueira, hanseníase. E olha só um caso interessante, essa questão da cegueira, ela é indiferente se foi binocular ou monocular, ou seja, para um olho ou para os dois olhos. Hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson. Olha só, então nós temos aqui uma série de doenças que são acobertadas por essa isenção. Perfeito? E aqui vem um grifo importantíssimo. Olha só. Mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Olha aqui. Esses proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço e os percebidos por portadores de moléstia profissional, aí está aqui a série de situações, eles são isentos, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. E isso é elemento indispensável para que conste em seu parecer técnico. Naturalmente, isso aqui já está na própria petição inicial da parte na solicitação desse valor a título de restituição. Então, já vimos aqui esse primeiro ponto, nós tratamos dessa primeira situação em caráter legal. E eu tenho aqui a situação da isenção do tributo, que também merece um destaque nosso. Olha aqui, isenção do tributo, que está na sequência. Na verdade, eu tenho esse conceito de isenção e a sua aplicabilidade no próprio Código Tributário Nacional, no próprio CTN, que é a Lei 5.172. E eu vou trazer aqui para que você possa verificar comigo. Perfeito? Porque são os outros pontos que também foram identificados dentro desse rol de possibilidades dessa série de apontamentos que nós temos aqui relativos a esse caso da dona Gertrudes, né? A gente precisa atender a dona Gertrudes com o embasamento mais robusto que existe, para que assim a gente não tenha nenhum risco, ou pelo menos existe uma minimização do risco de não alcançarmos o êxito nesse trabalho. Olha só, vou colocar para você aqui o próprio CTN, também ele será disponibilizado aí para você que está conosco na comunidade. Vamos observar o que tem no artigo 176. Olha aqui. Veja bem. Lá no artigo 176, nós temos a seguinte situação tratando da isenção e contextualizando aquilo, na verdade nós contextualizamos, mas está aqui a base daquilo que nós comentamos. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifica as condições
e requisitos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Olha aqui, né? Por que eu tenho que fazer um requerimento para que seja, então, concedida essa isenção? Olha, até mesmo esse formato, essa estrutura, ela é prevista aqui no rol da própria legislação, como nós estamos observando aqui no artigo 179. A isenção, ela, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Por isso que nós temos que seguir todo esse procedimento de natureza administrativa antes de recorrer direto para o judiciário. Primeiro que o administrativo é mais barato, e tende a ser mais rápido quando tudo é acolhido. Segundo, porque o próprio Código Tributário Nacional, o próprio CTN, ele diz o seguinte: olha, eu vou pleitear essa isenção, né, quando ela não é concedida em caráter geral, ela deve ser efetivada quando é analisada em cada caso e é verificado essa condição, né, o atendimento a essa condição. Uma vez isso ocorrendo, ocorrerá naturalmente pela parte da autoridade administrativa a entrega aí da concessão, do deferimento, e você vai seguir sendo beneficiado, ou melhor, né, usufruindo do seu pleno direito. Beleza? Então aqui estão as bases legais que nós vamos utilizar dentro do nosso parecer técnico, que será construído na sequência. E é o seguinte, voltando aqui para os nossos slides, mostrei aqui para você a própria estrutura legal, que é importante nós vermos de onde, né, a coisa ela sai, de onde veio. E aí eu sei, então, que houve essa concessão da isenção, mas eu paguei o que eu não deveria ter pago, vou pleitear o que nós conhecemos por repetição do indébito aplicado ao imposto de renda pessoa física. Nisso, o próprio CTN, lá no artigo 165, e nós não vimos ainda, mas você vai anotar aí para que você possa verificar, o artigo 165 do próprio CTN, ele diz o seguinte: olha, o sujeito passivo, o que é o sujeito passivo? A pessoa que sofreu o ônus de natureza tributária em questão. No caso, a dona Gertrudes. A dona Gertrudes, ela tem direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do tributo, seja qual for, se é imposto, se é taxa, se é contribuição, ela vai, inclusive, ter esse direito, independente da espécie, independente até mesmo da própria modalidade do pagamento, quando houver, né, ou quando for constatado e comprovado que houve um pagamento indevido a maior, que é o caso que já foi exposto aqui da retenção que é indevida da dona, ou que onerou aí a dona Gertrudes, que passou por todo esse procedimento, que apesar de não existirem sinais aí da permanência da doença grave, ela, desde a época que foi constatada essa moléstia, tem esse direito, não deveria ter pago imposto de renda, e agora entra o profissional que opera o direito juntamente com o perito tributarista para fazer valer de maneira plena o direito dessa senhora e receber esse valor que ela tem aí de volta. Tudo bem? E aí eu já sei que ela tem esse direito, já sei que ela tem essa condição de isenção, como nós estamos tratando, e aí vem o lance. Agora, qual o procedimento? Olha, já analisei o caso como um todo, eu sei que tem um procedimento que deve ser adotado. Vamos considerar duas outras hipóteses. A primeira, você conhece alguém que está dentro dessa situação. A pessoa teve esse problema de doença, a pessoa passou por essa turbulência aí na saúde, e o que é que ocorre? Ela não fez absolutamente nada. Está sofrendo retenção de imposto de renda, ela está pagando imposto de renda normalmente em função de uma retenção,
certo? Aí você pode imaginar o seguinte, a pessoa acredita que essa pessoa, ela paga pouco, né? O salário dela é R$ 3.000. Esse pouco, quando ele é repetido muitas vezes, se torna muito. Essa repetição do indébito, ou seja, essa solicitação de restituição, considere que a pessoa está pagando R$ 100 por mês. Só que ela se aposentou em 2011. Existe um período, naturalmente, que você não vai ter condição de buscar. Mas considere que você vai conseguir garantir pelo menos uma restituição dos 5 últimos anos. Olha, você vai ter aí 60 meses para buscar de volta esse valor. E um dos nossos propósitos aqui é te dar condição de, se você fizer a sua parte, o investimento, por exemplo, que você faz para estar em curso de aperfeiçoamento, para estar até mesmo em comunidade conosco, você possa compensar ou ter o retorno desse investimento nos primeiros trabalhos. Então, qual vai ser a sua tarefa? Olha só, isso é para você aqui, ó. Qual vai ser a sua tarefa? A sua tarefa vai ser verificar quem do seu círculo aí, né? Quem dos seus contatos já está aposentado, que infelizmente passou por uma situação dessa de doença grave, ou que já tem inclusive mais do que 65 anos e está sofrendo essa retenção de natureza indevida. Se você já atua realizando declaração de imposto de renda para a pessoa e tudo mais, você já consegue ter uma ideia de quem já é aposentado, quem já teve alguma situação assim, quem se enquadra mais ou menos aí nessas características, e você vai fazer uma análise desse conjunto de pessoas que você conseguiu identificar, qual delas poderão ser aí serão o seu alvo, né, no melhor sentido, quais delas serão seus clientes em potencial. Você estabelece uma parceria, certo? Que essa parceria nem precisa ser imediata, mas ao estabelecer uma parceria com um profissional do direito, ou não precisa ser imediata, por quê? Porque eu vou te dar um requerimento para você se movimentar administrativamente, com essa pessoa. Eu vou te dar um requerimento aqui, inclusive vou até apresentar para você agora. Olha só, sei que a pessoa, ela pode sim ser um dos meus clientes em potencial. Pode receber uma atenção minha de forma especial e que ela se enquadra nessas hipóteses que nós apresentamos aqui. E aqui eu vou trazer para você, olha, vou te mostrar aqui, vou te dar esse requerimento. Olha só, o que você vai fazer com esse requerimento? Esse é um requerimento para você, juntamente com a pessoa que tem direito sobre o caso, certo? Eu vou, inclusive, te entregar ele assim, vou te entregar ele assim nesse formato aqui, para que você possa verificar, adaptar de acordo com o órgão que é responsável aí pelo pagamento, pela retenção. Você vai identificar o caso e aqui tem um checklist dentro do próprio requerimento. Olha só, tem um checklist. Por quê? Porque não é apenas você solicitar e pronto, né? Você vai ter que realizar todo esse preenchimento dos dados da pessoa que tem o direito, com base, olha só, na Lei 7.713, que eu já apontei aqui para você, certo? Você vai juntar todas as comprovações, olha aqui, qual é a doença, qual foi o diagnóstico, qual foi a data de início da doença, tudo isso aqui será entregue e vai ser detalhado para o próprio contribuinte através do laudo médico que ele buscou, que ele conseguiu, que ele tem acesso. E aí você vai extrair desse laudo médico esses dados, essas informações, né? Você vai preencher esse requerimento e vai anexar o próprio laudo médico, juntamente com outras documentações pertinentes ao caso, e vai protocolar no órgão que executa a retenção. Beleza? Você protocola no órgão que executa a retenção. Se o cara é servidor do município, você vai buscar no município, olha aqui, ó. Você vai buscar junto ao município qual é o órgão do município que é responsável por tratar os pagamentos,
aos aposentados, aos pensionistas. Se ele for um pensionista, um aposentado do Estado, você vai buscar no seu Estado qual é o órgão responsável por executar o pagamento dos aposentados e dos pensionistas. E você vai protocolar nesse órgão, na União, da mesma forma, você vai protocolar nesse órgão esse requerimento que eu vou disponibilizar para vocês, certo? Para vocês que estão na comunidade. Vocês vão pegar esse requerimento, você vai preencher o requerimento, você vai anexar o laudo, você vai anexar todas as informações correspondentes ao caso, e aí, nisso, você segue o protocolo e aguarda a análise desse requerimento. Perfeito? Em paralelo, o que é que você vai fazer? Olha aqui, ó. Em paralelo, o que é que você vai fazer? Você vai pedir, olha aqui, você vai pedir aqueles informes de rendimento, que pode ser os contra-cheques mensais, né, da pessoa, juntamente com aquele informe de rendimento que o próprio órgão disponibiliza anualmente, e você vai começar a montar uma planilha, onde essa planilha, inclusive, eu vou entregar para você na parte 2 dessa nossa aula, onde você vai informar o valor que foi retido. E olha que eu estou falando só de imposto de renda, né? Eu nem entrei na contribuição previdenciária ainda. Você vai informar o valor que foi retido. Mês de janeiro foi retido R$ 150. Fevereiro, também 150. Houve pagamento de 13º em determinado período, houve uma retenção nesse valor. Você vai montar essa planilha. Esse valor que foi retido, ele está sujeito a uma atualização pela Selic. E quem é que diz isso? Sou eu? Não. Na verdade, isso está em súmulas do próprio STJ, que eu vou abrir para que você também veja aqui, ó. Olha só, eu vou abrir para que você veja aqui junto comigo. Olha aqui. Estão em súmulas do STJ. Essas atualizações, elas são devidas, ou seja, a pessoa ela não vai receber apenas o que foi retido. Além do que foi retido, ela vai receber uma correção monetária, que eu vou apontar aqui para que você veja. Olha só, nós temos esse entendimento já estabelecido em súmula do STJ, que eu também vou te entregar essas súmulas aqui. Um grande exemplo, né, que trata sobre essa questão da repetição do indébito. Eu tenho que a correção monetária ela vai acontecer desde o momento em que houve, olha só, o pagamento indevido. Deixa eu te mostrar aqui para que você veja o que eu estou vendo. Não se preocupe, daqui a pouco eu vou até os comentários para a gente tratar aí, vejo que tem algumas dúvidas e considerações, tá certo? Olha só, deixa eu abrir aqui para que você veja comigo essas súmulas e você entenda do que nós estamos tratando e utilize aí a base, certo? Para que você possa tratar esse caso quando você se deparar com ele. Mais um nicho, olha só, assim como disse aqui o Dr. Edson, mais um nicho para você abordar, certo? E aqui o nosso propósito é que realmente você busque, dentre as mais variadas áreas, alguma que você tenha aí um retorno mais rápido ou tenha mais contatos e apresente soluções para essas pessoas. E aqui é o seguinte, olha, súmula 162, tem repetição do indébito tributário, o que é? Vou pedir uma restituição do valor que foi pago devidamente? Vou. Tenho esse direito? Tenho. A correção monetária, ela incide a partir do pagamento indevido. Aí olha aqui para mim, imagina que você está buscando de volta valores que foram recolhidos indevidamente em função dessa retenção, que é indevida, de 5 anos para frente, certo? Estou aqui retroagindo 5 anos para fazer essa tratativa. Atualiza monetariamente desde a época que houve o pagamento ou a retenção indevida. Quem é que está dizendo isso? Sou eu? Não. STJ, súmula 162, já está aí disponível para vocês. Além disso, temos outra súmula que também faz uma garantia importantíssima. Olha só, a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilização para cobrante de tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic.
olha, vou atualizar usando a taxa Selic em ambas as hipóteses, quando previsto na legislação local, vedada sua acumulação com quaisquer outros índices. Sei que vai ser atualizado pela Selic, súmula 523. Beleza? Súmula 88 do STJ, também para nos dar aqui ainda mais segurança para o caso. Olha só o enunciado dela. Os juros moratórios, olha aqui, ó, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Ou seja, além da correção monetária, eu tenho direito a exigir juros moratórios por ocasião, aqui, olha só, do trânsito em julgado da sentença. Então, fica ligado aqui no que é que está acontecendo. Eu vou ter uma correção monetária desde o momento que houve o pagamento indevido. Olha aqui para mim. Vou ter uma correção monetária desde a época que houve o pagamento indevido. Além da correção monetária, ganhei a causa, transitou em julgado. O que é que vai acontecer? Tenho, então, a aplicação, no caso da repetição de débito, de juros moratórios. Olha só, isso aí fica para sua reflexão. E aí você diz para você mesmo se não vale a pena ficar ligado e atender situações desse nicho, dessas pessoas. Você resolve o problema da pessoa, ela recebe um dinheiro que ela não estava contando, você é muito bem remunerado por isso, você tem o retorno do investimento que você fez para estar conosco, para os seus cursos de aperfeiçoamento, viaja, fica todo mundo feliz. O último caso aqui, na verdade, a última súmula, para que você também possa refletir sobre ela e utilizar aí no seu parecer técnico. É o seguinte, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção, olha só, isso aqui é a chave que movimentou muitas decisões, não vou dizer que movimentou muitas decisões favoráveis ao contribuinte, mas se movimentou aí movimentou muitos recursos em favor do contribuinte, porque alguns dos órgãos que realizavam essa retenção indevida, eles só queriam pagar, olha só, eles só queriam realizar o pagamento ao contribuinte que estava ainda, certo, em tratamento. E aí foi resolvido isso pelo STJ através dessa súmula 627, que é o seguinte, olha, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. O que é que significa isso? Olha, eu tive esse problema, estou aqui com o tratamento, ele, apesar de existir um acompanhamento, o tratamento intensivo acabou. Eu já recebi, certo, uma alta do meu médico, mas o tratamento, ele acabou naquele determinado período, eu faço exames periódicos para verificar sobre o caso. E aí? E aí, meu amigo e minha amiga? Que independe da situação em que está a doença agora, ou até mesmo da permanência dela. Quando se trata de neoplasia, você sabe que, infelizmente, a qualquer tempo pode surgir novamente algo parecido, similar. E o próprio contribuinte, considerando que eu já falei para você o propósito da isenção, o contribuinte ele precisa estar disposto e com recursos para que ele possa tratar o caso. O propósito da isenção é esse. Então, se você ou se o contribuinte teve esse problema, ele foi aliviado, foi em tese resolvido, ele continua ou continuará fazendo uso dessa isenção em função da doença, ela está na tipificação da Lei 7.713, que nós já apontamos aqui, não é isso? Nós já apontamos aqui a própria Lei 7.713 de 88. Então é isso. Essa súmula ela vai trazer essa informação para mim e para você, considerando que o contribuinte ele vai ter direito à isenção, sim. Como é o caso da dona Gertrudes. Ela está aposentada desde 2011, olha só. Em momento paralelo, ela teve a neoplasia grave, um câncer de mama, certo? Isso é um caso real.
ela não tem mais, não existem vestígios daquilo que ocorreu, ela se submeteu a todos aqueles procedimentos, né, delicados para tratar e solucionar, e ela vai continuar usufruindo dessa isenção em função da doença que ela foi acometida, instalada a Lei 7.713. E a súmula 627 estabelece essa garantia. A súmula está em vigência, é uma súmula do STJ, que o acesso a ela vocês, inclusive, terão dentro da nossa comunidade. Perfeito, meus amigos? Vamos aqui observar o que nós temos nos comentários. Olha só, o doutor Edilson fez um destaque aqui. O artigo 158 pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e provento de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos. Por isso que os municípios, eles negam tanto a concessão desses benefícios, dessas isenções, eles indeferem tanto os requerimentos. Perfeito? É realmente um caso que praticamente se torna uma praxe, se torna comum você solicitar o requerimento no âmbito administrativo, existir a negativa, você recorrer, existir uma outra, considerando aí um argumento vazio, né, com base em tudo isso que a gente está observando aqui, né, com base no caso prático, inclusive, que a gente está destacando, e aí você precisa recorrer ao judiciário para que seja garantido o direito do contribuinte, certo? E é o seguinte, a doutora Cristina fez uma pergunta aqui, olha. A isenção para doenças graves, quando o contribuinte, após o tratamento, continua trabalhando, ele pode pleitear a isenção? Eu até respondi, doutora Cristina, inclusive reforçando ou acumulando com o que diz aqui a súmula 627. É assim, olha, bem da verdade eu preciso que a gente tenha de forma muito clara a isenção e a sua aplicabilidade, perfeito? A aplicação dessa isenção se dá para proventos de aposentadoria, reforma e pensão. Imagina comigo que você tem um determinado contribuinte que ele é aposentado, mas continua trabalhando em empresa, inclusive com um vínculo estabelecido com essa empresa. Essa isenção não é aplicada ao rendimento do trabalho assalariado, ele com vínculo. Inclusive, eu tenho essa informação no requerimento que eu disponibilizei para vocês como modelo. Ou seja, não gozam de isenção os rendimentos recebidos decorrente de atividade empregatícia ou de atividade autônoma, concomitantemente com os de aposentadoria, reforma ou pensão. Perfeito, doutora Cristina? Eu respondi a pergunta, ou seja, a isenção é somente para a aposentadoria, reforma ou pensão. Se a pessoa teve esse problema, além de aposentado, presta serviço de forma autônoma ou com vínculo empregatício, o rendimento recebido de forma autônoma ou com vínculo empregatício, ele sofre a incidência de imposto de renda normalmente. Perfeito? É importante até a gente entender esse cenário para que fique muito claro na hora de nós estarmos realizando ali a reunião preliminar para análise do caso e estabelecimento da proposta de serviço, certo? Como o doutor Edson disse, é um nicho de mercado a ser buscado e aqui nós estamos para contribuir para que você realmente realize, então, o procedimento para atuar com esse pessoal. Nesse caso, o empregador não está efetuando a retenção. Ainda tem um outro ponto, viu, doutor Cristina? Considere que essa pessoa, certo, que tem esse vínculo, ela recebe um valor inferior àquela parcela, ela recebe um valor dentro do limite de isenção para o imposto de renda normal, né, nem daquela parcela isenta da aposentadoria. Considera que a pessoa é aposentada, recebe R$5.000 de aposentadoria e trabalha, tem um vínculo empregatício que remunera essa pessoa no valor de R$1.800. Olha só, R$1.800 está no limite de isenção. Não existirá retenção do imposto de renda. Perfeito? Então, esse é um outro ponto que nós também precisamos verificar. Certo? Ficou claro? Ficou claro para vocês, meus amigos, minhas amigas, tudo certo? Alguém tem alguma outra dúvida? Estamos chegando aos momentos finais dessa nossa aula, certo? E é importante que vocês digam aí quais as percepções, se ficou realmente
tudo claro. O que eu posso dizer para você é que esse é mais um nicho, é mais uma situação que você pode atuar no âmbito pericial, e você pode levantar aí excelentes recursos, excelentes ganhos, mostrar aí uma alternativa para a pessoa que sem saber, né, por desconhecimento, estava pagando tributo além do que deveria, e aí todos sairão satisfeitos ao final. Perfeito, meus amigos? O nosso propósito de hoje foi estabelecer essa primeira parte, você entender sobre a isenção, entender que existe um processo e entender que, ao ser, então, acionado, você deve, então, ter esse requerimento em mãos e, além disso, é importante que você tenha uma proposta de honorários e essa proposta de honorários ela é indispensável para que você possa seguir com o trabalho. Nesse sentido, eu também fiz aqui a gentileza e vou disponibilizar para você, olha só, vou disponibilizar para você um modelo de proposta, né? Um modelo de proposta de honorários para que você possa verificar aí, né, adaptar a sua realidade. Olha só, tem aqui um modelo de proposta de honorários realmente ligada ao caso de repetição de débito com imposto de renda. Olha só, repetição de débito de imposto de renda pessoa física, que trata de isenção de moléstia grave. Está aqui a requerente, é a dona Gertrudes, que ainda vou ajustar aqui o nome, Gertrudes, olha aqui. Dona Gertrudes, eu tenho uma situação aqui proposta. O objetivo do trabalho é analisar e emitir parecer técnico para fim de cômputo do valor referente à restituição de imposto de renda indevidamente retido, em face da repetição de débito tributário em favor da requerente. Eu tenho aqui uma quantidade de horas mensurada e alguns honorários em função da quantidade de horas. Aqui os valores estabelecidos e as circunstâncias para a realização do trabalho. Isso aqui também vai ser disponibilizado para você que é membro da nossa comunidade. E é isso, meus amigos, que eu